Bom, abra sua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Essa é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Aqui nós temos a história de um grande homem guiado e conduzido por Deus. O nome dele? Elias, profeta Elias. Elias foi um homem especial porque ele teve a sua vida marcada pelo poder de Deus. Elias, ele teve ali a manifestação clara do poder de Deus na vida dele. E quando eu olho para o tempo de Elias, para a história de Elias, para o chamado que Deus fez a Elias, eu consigo identificar aqui um grande paralelo com os nossos dias. Sabe por quê? Quando você olha para a sociedade em que nós vivemos hoje, qual é a palavra que vem à sua mente? Perceba bem, se não é a palavra crise. Quando você olha para o sistema político brasileiro, você pensa o quê? O sistema está em crise. Quando você olha para o sistema de saúde brasileiro, você pensa em quê? A saúde pública está em quê? Em crise. Quando você olha para a educação pública, você pensa o quê? Está em crise. A economia está em crise, então estamos vivendo um tempo de crise. Isso é impressionante, porque Elias também foi chamado por Deus num tempo de crise, uma profunda crise política, econômica e espiritual também, assim como nós vivemos hoje. E é interessante isso que Elias, só a questão de contexto, né? Elias foi chamado por Deus nesse tempo de crise para trazer o povo a uma restauração. Vocês sabem que o povo de Israel, depois da morte de Salomão, seu filho Roboão, por algumas questões administrativas, não consegue controlar o reino, e o reino é dividido em 2. 10 tribos ficam ali sob o governo de Jeroboão, mais ao norte, e apenas 2 ficam sob o governo de Roboão, que é filho de Salomão. Essas tribos do norte, que é conhecido como Reino de Israel, durou ali o reinado de aproximadamente 209 anos. Tivemos ali aproximadamente, ou exatamente, 19 reis. 19 reis. E sabe qual é o impressionante disso tudo? É que nenhum desses reis foi fiel a Deus. Nenhum dos reis que reinaram no Reino do Norte foram fiéis a Deus. Todos eles se apostataram, entraram num clima intenso de idolatria. E quando eu me volto aqui para Elias, eu percebo um cenário ainda pior. Sabe por quê? No tempo de Elias, quem estava governando é nada mais, nada menos do que um dos piores reis da época. Qual o nome do rei? Acabe. O rei Acabe. E como se não bastasse esse pior rei, ele era casado com a pior rainha, a pior mulher da época. Uma feiticeira, uma mulher controladora, mandona. O rei era um boneco nas mãos dela e era uma mulher constantemente ou profundamente idólatra. Qual o nome dela? Jezabel. Vocês conhecem bem a história. Nesse tempo de crise política, crise de identidade, crise espiritual, Deus levanta apenas um homem. E sabe o que me impressiona, queridos? É que quando Deus olha para esse cenário mundial da época, ele pensa assim: eu preciso restaurar o povo, eu preciso dar uma solução para esse problema. Quando Deus pensa em dar a solução, ele pensa em levantar quem? Um partido político? Não. Pensa em levantar um grupo? Não. Deus pensa em levantar uma religião? Não. Deus levanta apenas um homem, mas é um homem usado por Deus, um homem guiado por Deus, um homem levantado por Deus, com a missão dada por Deus. E é justamente esse homem que vai trazer as reformas necessárias naquele tempo. Acompanhe comigo o texto, capítulo 17, do primeiro livro de Reis, a partir do verso 1, verso 1. Lemos assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos dar uma pausa aqui, queridos. Vamos meditar um pouquinho. O texto começa dizendo: Então Elias, o tesbita.
Essa é a primeira menção de Elias na Bíblia. Você não vai ver o nome de Elias sendo mencionado antes desse capítulo. Quando a Bíblia pensa em introduzir Elias, já introduz assim: então Elias, o tesbita. E eu fiquei pensando, o que é tesbita? Você sabe o que é tesbita? Não? Alguém sabe? Quando a Bíblia fala de tesbita, não está falando da linhagem de Elias, não está falando da cultura de Elias, não está falando da família de Elias, está falando da procedência geográfica de Elias. Tesbita era uma pessoa que nascia na cidade de Tisbé. Quando você abre ali o mapa, você vai procurar a cidade de Tisbé dentro do contexto geográfico ali da Palestina, você não encontra a cidade de Tisbé. Sabe aquelas cidades tão pequenas, mas tão pequenas que não aparecem no mapa? Você sabe disso? Eu já morei numa cidade assim, sabia? Lá em São Paulo. Quem já ouviu falar em Engenheiro Coelho? Alguns já ouviram falar por causa da faculdade. Exatamente. Agora, quantos já foram lá? Queridos, se vocês forem lá, tiverem a oportunidade, vocês vão conhecer a cidade. A cidade é tão pequena que a maior atração da cidade é a faculdade. Tem mais gente dentro da faculdade do que na própria cidade. Deu 6, 7 da noite e você não vê mais ninguém na rua. O comércio fecha, parece uma cidade fantasma. Não tem comércio aberto, não tem ônibus circulando, não tem carro, não tem vida na cidade noturna. Não tem vida noturna. É uma cidade insignificante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu perguntei a algumas pessoas das cidades vizinhas e tive dificuldade para encontrar. Então, Elias, ele veio de uma cidade justamente assim, uma cidade bem pequenininha do contexto geográfico da época. Era uma cidade que ficava ali no meio das montanhas de Gileade e Deus chama Elias. Sabe o que me impressiona nisso? Que para fazer o trabalho de Deus, não precisa ser estrelinha, sabia disso? Não precisa você ter uma procedência geográfica nobre. Você não precisa vir de uma família nobre. Você não precisa ter um diploma nobre. Se você tiver, Deus seja louvado por isso. Da mesma forma como Deus usou Paulo, Ele pode usar quem tem diplomas, quem tem conhecimento, quem vem de família nobre. Hoje, ainda assim, Ele pode usar. Mas se você não tem nada disso, Deus pode te usar. Se você veio de uma cidade, de uma família humilde, de uma cidade humilde, de um lugar humilde, de um lugar onde ninguém te conhece, Deus pode te usar. Deus pode te usar da mesma forma como Ele usou Elias poderosamente. Não há desculpas para nós nos eximirmos de fazer o trabalho de Deus, não aceitarmos o trabalho de Deus. Aliás, Deus é especialista em fazer os impossíveis, né? Veja as grandes coisas que os discípulos fizeram. Grande parte das pessoas escolhidas por Cristo vieram de procedência humilde, eram pescadores. Da mesma forma, Deus pode te usar hoje. Nesse tempo de crise, Deus está te chamando. Alguns podem estar falando assim, mas pastor, eu não sei pregar. Eu não tenho um diploma de faculdade. Eu não sei fazer tal coisa, eu não sei cantar, não tenho dons que os outros têm. Querido, Deus pode te usar da maneira que você está, da maneira que você é. Deus pode te usar. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Ainda no verso 1, ler comigo, diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao monarca, ao rei. O que ele disse? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra de quem? A palavra de Deus ou a palavra de Elias? E agora? Segundo a palavra de Elias, ele fala, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Isso é outra coisa que me impressiona, né? Elias chega diante de um monarca e fala assim, olha, eu estou falando, não vai chover. E não choveu de fato. Agora me diga, por que não choveu? Era segundo a palavra de Elias ou a palavra de Deus? Quem fez o milagre? Foi Elias ou foi Deus? Foi Deus. E por que Elias não falou em nome de Deus, falou em nome dele próprio? Oi? Exatamente, intimidade com Deus. Queridos, a resposta nós não encontramos nesse texto, mas se você for lá em Tiago 5,17, depois vocês podem ler, lá fala que Elias orou com instância para não chover. E o que aconteceu? Não choveu. O segredo do sucesso do ministério de Elias é intimidade com Deus.
oração. Elias é um dos primeiros profetas no Antigo Testamento a fazer um link do ministério da pregação com o ministério da oração. Isso é importantíssimo. Nós nunca teremos êxito em público se nós não tivermos primeiro um contato com Deus em segredo. Vida com Deus precede o trabalho para Deus. Nós jamais podemos nos levantar, nos arvorar e querer falar em nome de Deus alguma coisa sem ter o contato, a intimidade com Deus. Isso é importantíssimo. E Elias tinha esse contato. Elias sabia o que era orar. Elias sabia o que era ter intimidade com Deus, contato com Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus. O grande problema é que muitos de nós não sabemos mais isso. Algumas pessoas sabem muito a respeito de Deus, mas sabem pouco da intimidade com Deus. Sabem muito a respeito do que a Bíblia fala de Deus, do que os outros livros, outros autores falam de Deus, mas eles mesmos não conhecem Deus na prática. Nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos ter uma intimidade com Deus, um momento de oração. Isso é importante. Isso é importante. Deus dá tanta importância à sua palavra, à sua palavra, que Ele coloca a oração antecedendo a palavra. Todas as vezes que nós vamos estudar a palavra, é necessário o quê? Orar. Tanto é que quando você vai ver ali a instituição dos diáconos, os discípulos percebem que a igreja estava crescendo, lá em Atos 6, e eles vão instituir os diáconos. E eles falam assim, olha, esses vão cuidar de assuntos mais comuns, enquanto nós cuidaremos do ministério da oração e da pregação. É interessante essa ordem, ele coloca primeiro a oração e a pregação, porque a oração precede a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse contato íntimo com Deus, isso é importante. E aí o texto continua, verso 2, diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Isso que é interessante, queridos. Elias, ele estava ali no contato tão íntimo com Deus, que ele aprendeu a depender diretamente das mãos de Deus. Todo o país estava em crise econômica, porque, ora, se nós temos ali um país onde ele vive exclusivamente da agricultura, quando não chove, o que acontece com a economia? Quebra. Não tem colheita, não tem safra, quebra. O país estava todo numa situação econômica deplorável, mas Elias estava ali na boa. Ele estava ali bebendo a água do rio, da torrente, tinha do lado ali da nascente, e os corvos traziam alimento para ele. Elias aprendeu a depender de Deus, queridos. E sabe, a gente precisa aprender a depender de Deus. Às vezes a gente confia tanto nos nossos meios, nossos métodos de fazer algumas coisas, que a gente acaba se esquecendo de Deus. E é por isso que às vezes o sofrimento na vida do cristão, ele é pedagógico. Ele vem para nos ensinar algumas coisas. Porque às vezes a gente, quando está indo tudo bem, a gente se esquece de Deus. Nos tornamos autossuficientes. Mas Elias, ele estava aprendendo ali a depender constantemente de Deus. Só que vem o verso 7. O que diz o verso 7 aí? Diz assim, né? Mas passado dias, o que aconteceu com a torrente? Secou. Porque não chovia sobre a terra. Não sei se você já teve a experiência de você fazer a vontade de Deus, estar onde Deus quer. E às vezes, nada parece estar dando certo. Teoricamente, na vida de Elias, era para estar tudo caminhando bem, né? Porque Deus mandou Elias, sai daí e fala com o rei. Ele foi. Elias vai para Querite, ele foi. Elias estava sendo alimentado. Elias estava onde Deus queria, fazendo a vontade de Deus, sendo profeta de Deus, cumprindo o chamado de Deus. E agora falta o pão e a carne. O que está acontecendo? Se Deus está comigo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que às vezes as coisas não dão certo? Se eu estou com Deus dentro do barco, por que às vezes eu enfrento tempestades na minha vida? Às vezes a gente passa por esses questionamentos. Por que isso passa na nossa mente? Por que isso acontece com a gente? Lembra que eu falei sobre a dependência de Deus? Nós precisamos aprender a depender de Deus. Deus está ensinando Elias, você tem que depender mais do provedor do que da própria provisão.
Às vezes a gente tem o nosso emprego, a gente tem tudo fácil e a gente vai dependendo mais da provisão do que de Deus. Quando a gente se aperta no horário, a gente pensa assim, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está com o horário apertado é cortar o culto. Ixi, acordei atrasado, o que eu vou fazer? Esquece o culto, esquece a lição, esquece escola sabatina, esquece tudo, vou sair correndo para o trabalho. E é sempre assim. A gente vai aprendendo a depender mais da provisão do que do próprio provedor. Deus está querendo ensinar essa lição a Elias. E aí Elias agora ele é mandado para uma outra cidade chamada Sarepta. E no original grego, ou hebraico, perdão, no original, a palavra Sarepta significa, sabe o que, queridos? Fornalha. E não é o local onde nós gostamos de estar, sabia disso? Porque na região desértica, na fornalha, no deserto não tem holofotes, no deserto a gente não tem a soberba ao nosso lado, a gente não se envaidece, mas é ali que Deus continua ensinando lições preciosas a Elias. Ele vai tendo a contato e a comunhão com Deus. E sabe, queridos, isso é importante para nós, porque quando a gente ora a Deus e fala assim, Senhor, me ajuda a ter uma comunhão mais íntima contigo, sabe o que Ele te dá? Provação. Quando você pede a Deus assim, Senhor, por favor, eu quero ter mais paciência. Me ajuda a ser mais paciente. Deus vai te dar paciência? Não. Ele vai te dar meios para você desenvolver a paciência. Ele te dá provação. E foi o que aconteceu com Elias. Elias precisava depender mais de Deus, Deus foi dando provações. Porque é nas provações que a gente está mais íntimo com Deus, a gente tem um contato maior com Deus. E aí, queridos, eu queria chamar a sua atenção agora para o capítulo 18, onde passa ali várias coisas na vida de Elias, e agora no capítulo 18, Deus fala com Elias a seguinte coisa, olha, Elias, já chega de se esconder, já se passaram 3 anos e meio, o povo de Israel precisa saber quem é o Deus verdadeiro. O povo havia esquecido que era o Deus de Israel que dava a chuva, que dava o alimento, que dava a vida, dava o sustento, eles haviam esquecido isso. Deus fala assim, Elias vai até o rei, e Elias chega diante do rei e parece ser até meio que ousado, né? Elias coloca o dedo na cara de um monarca, de um rei, que tinha autoridade para mandar matá-lo. Coloca o dedo na cara de Acabe e fala assim, olha rei, sabe isso tudo que está acontecendo? Culpa sua. Você tem se distanciado dos caminhos de Deus. É o que diz o capítulo 18. Elias então olha para o povo e desafia o povo, até quando vocês vão cochear entre os 2 deuses? Sabe o que é cochear? Sabe? Exatamente, mancar. Cochear é uma palavra que vem derivada de coxo, né? Nos evangelhos a gente sabe muito de Jesus teve contato com coxo, alguém que tem um problema numa das pernas e anda mancando. E quando a pessoa anda mancando, como é que ela anda? Cambaleando, né? De um lado para o outro. E aí Elias fala assim, olha, até quando vocês vão cochear entre os 2 deuses? Vocês vão ficar indecisos. E aí ele desafiou o povo, olha, vamos marcar um desafio então. Marcaram o Monte Carmelo, local, a data, o horário, tudo certinho. Chegou lá, Elias falou, olha, o desafio é o seguinte, vocês vão orar ao Deus de vocês. E o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Vocês oram ao Deus de vocês e eu oro ao meu Deus. Tinham 850 profetas idólatras ao total. Eram 400 de Baal e 450 de Astarote. Eles começaram ali, então, a fazer o seu sacrifício. Prepararam a oferta, começaram ali a clamar aos deuses deles e nada acontecia. Elias, então, começa a zombar. Clamem mais alto. Baal é Deus, né? Ele deve estar ocupado. Clame mais alto, quem sabe ele está dormindo, ele pode ter viajado. E eles começam a clamar mais alto, começam a dançar, começam a pular, começam a querer chamar a atenção do Deus deles de alguma forma para a adoração deles. E eles se cortam, eles se mutilam, chegam a pontos extremos. Isso me ensina uma coisa, queridos, na nossa adoração a Deus, nós não precisamos pular, não precisamos gritar, não precisamos dançar, não precisamos chamar a atenção do nosso Deus para a nossa adoração. A Bíblia nos diz que Deus permanece com os olhos fitos sobre os seus filhos. Ele tem cuidado de nós. Não precisamos chamar a atenção de Deus para a nossa adoração. Aqueles profetas começaram a pular, gritar, fazer tantas coisas, sem êxito, sem resposta. E sabe, o Espírito de profecia nos vai dizer que naquele momento Satanás estava ansioso
para colocar uma fagulhazinha que fosse naquele altar, para envergonhar o nome de Deus. Sabe por que Satanás não fez isso? Naquele momento, Deus limitou o poder de Satanás. Isso me impressiona, queridos, porque hoje nós vivemos num mundo onde Satanás é o príncipe. E sabe por que nós saímos todos os dias para o trabalho e voltamos em segurança? Porque Deus limita os poderes satânicos sobre a nossa vida. Sabe por que às vezes a nossa vida, nós não temos tantas destruições, tantos desastres na nossa vida? Porque Deus limita os poderes de Satanás na nossa vida. Isso me impressiona. Elias então chega diante dos profetas e fala assim: olha, agora já chega. Se Baal não respondeu, não vai responder mais, agora é minha vez. Elias então se aproxima do altar e acompanha, olha só comigo, verso, se eu não me engano, o verso 30 do capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias fez o quê? Que diz a sua Bíblia? Restaurou o altar do Senhor. Estava como o altar? Estava em ruínas. Queridos, mais de 3 anos e meio, o povo não sabia o que era adorar a Deus. Constantemente Deus dava vida ao povo, Deus dava mantimento ao povo, Deus dava saúde ao povo, e o povo não adorava a Deus. Era o povo exclusivo de Deus, mas eles não adoravam a Deus. O povo havia se esquecido de Deus. O altar de Deus estava como? Ruínas. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente não tem resposta de Deus na nossa vida. Provavelmente, talvez, seja porque o altar de Deus na nossa vida também está em ruínas. Às vezes as pessoas chegam: pastor, por favor, olha, ora pelo meu filho, olha pela minha filha, o meu marido quer sair de casa, não está dando nada certo na minha vida. E aí você vai meditar: como é que está o altar de Deus na sua vida, na sua família? Será que você tem orado a Deus, tem colocado a sua vida diante de Deus, a sua família diante de Deus todos os dias? Ou será que o altar de Deus na sua vida também está em ruínas? Elias, naquele momento, ele restaura o altar do Senhor, restaura a adoração ao Senhor, algo que havia sido perdido, esquecido. Elias, então, prepara ali o altar, 12 pedras, cada pedra simbolizando uma tribo que estaria aos pés de Deus. Prepara ali a oferta, então, e Elias é mais ousado ainda. O que ele faz? Ele molha. Ele cava um buraco ao redor do altar. Imagine esse buraco, como deve ter sido difícil de cavar, né? Porque a terra seca, sem chuva, 3 anos e meio, Elias cava um buraco e ele pede: olha, tragam 12 jarros de água, joguem sobre o altar. Com isso, Elias estava dizendo que se aquele altar pegasse fogo, não seria por obra humana, seria somente pela atuação sobrenatural de Deus. Ele joga água ali sobre o altar, de tal forma que fica ensopado a oferta, a madeira, o altar e até a terra fica ensopada. E aí Elias se ajoelha e faz apenas uma única oração. Adoração a Deus, apenas uma única oração. Não precisa de balbúrdia, de pulo, de grito, uma oração. Veja só a oração de Elias. O verso agora é o verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e a ti fizesse retroceder o coração deles. Elias clama a Deus para que a glória de Deus seja revelada. Ele não pede glórias a si, não pede que as pessoas o reconheçam como profeta, ele pede que Deus se revele como Deus. E aí olha a resposta de Deus, verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o quê? Só o holocausto? A lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego.
o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, Elias foi um profeta que foi chamado por Deus num tempo de crise para restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. O que me impressiona nisso tudo é que Elias foi alguém como eu e você. Teve fome, sentiu medo algumas vezes, frio, insegurança, depressão, pediu para Deus para tirar a vida dele. Mas foi alguém usado por Deus, alguém que teve intimidade com Deus, alguém que ousou crer no poder da oração, cumpriu seu ministério de pregação e teve a vida marcada pelo poder manifesto de Deus. Deus hoje está chamando pessoas assim como Elias. E eu pergunto, onde estão os Elias de Deus? Onde estão as pessoas que Deus está querendo levantar para restaurar a verdadeira adoração nesse tempo de crise? Hoje nós vivemos em crise econômica? Sim, assim como Elias viveu. Vivemos em crise política? Sim, assim como Elias viveu. Vivemos em crise espiritual? Sim, assim como Elias viveu. Deus não precisa levantar muitas pessoas, Deus precisa apenas da sua disponibilidade, o seu coração, para fazer a vontade dEle, para ser usado por Ele. Mas para isso nós precisamos ter uma intimidade com Deus, conhecer a Deus, orar a Deus e cumprir o nosso ministério. Queridos, o meu desejo é que Deus possa nos usar todos os dias durante esse ano. Se você está precisando de uma restauração na sua vida, ore a Deus nesse momento. Se você está precisando restaurar o seu relacionamento, o seu contato mais íntimo com Deus, ore a Deus nesse momento e fala isso para Ele: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de Ti, eu quero cumprir o meu chamado. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma semana abençoada e possamos ter um coração disposto a ser usado por Deus para restaurar a verdadeira adoração nesse tempo de crise. Amém.